de uma forma sucinta, um pouco breve, sobre esse texto da ceia, para nós refletirmos sobre a importância da ceia. Haja vista, algumas pessoas desvalorizam a ceia, outros até subestimam e outros fazem uma questão de superestimar a ceia, né? Mas eu gostaria que nós olhássemos para a ceia numa perspectiva bíblica mesmo. O que é a ceia à luz da Bíblia, certo? Nós, como eu falei a princípio, a ceia é uma das duas ordenanças de Jesus: o batismo e a ceia. Ele deixou que nós fizéssemos isso, né? O texto de Paulo é o mais completo sobre a ceia. Como eu falei, estava acontecendo na igreja de Corinto, e por isso que Paulo, para responder algumas questões que a igreja de Corinto tinha dúvidas, primeiro Paulo começa a corrigir alguns problemas, porque ele soube que havia carnalidade na igreja de Corinto, imoralidade, divisões. Ele soube por um grupo de amigos, ele chama a família de Cloe ou Cloé. Ele gasta um pouco da epístola para corrigir esses problemas e depois para responder perguntas dos próprios membros da igreja de Corinto que tinham dúvidas sobre casamento, dúvidas sobre separação, dúvidas sobre ressurreição e dúvidas sobre ceia. E nessa dúvida sobre ceia, Paulo escreveu esse tratado fantástico sobre ceia. Como eu disse, é o texto mais completo, porque traz instruções. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que a igreja primitiva se reunia todo domingo e eles celebravam a ceia do Senhor. Mas a igreja de Corinto junto fazia, como eu disse, um banquete chamado banquete ágape, o banquete do amor. Eles se reuniam, levavam lá cada um uma porção de algum alimento e depois se alimentavam juntos, né? Juntavam tudo e dividiam. Algumas igrejas chamam isso, né? Vamos juntar as panelas, vamos juntar os pratos, vamos ter um almoço coletivo. Só que por conta daqueles problemas lá no começo, daqueles grupos divisionários, o que acontecia? Os ricos, aquelas pessoas que se achavam mais importantes e orgulhosas, não queriam comer com os mais pobres, com os escravos. Comigo antes, Paulo fala: o que vocês estão fazendo não é bom. Em vez de vocês se reunirem para o bem, vocês estão fazendo coisa errada, pior, que vocês não estão discernindo a ceia do Senhor. Depois eles faziam a ceia do Senhor, mas era uma atividade só em conjunto. E Paulo procura corrigir isso. E ele começa dizendo o seguinte, é a primeira coisa que a gente entende na ceia, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, a ceia é ato divino. É um ato divino e que tem orientação divina, vem lá de Deus. Embora havia tradição, o povo judeu estava acostumado com as tradições, nós também, as igrejas têm as suas tradições, mas a ceia ultrapassa essas barreiras das tradições. E Paulo deixa bem claro, Paulo fala assim, o que eu vou passar para vocês não veio de tradição nenhuma, eu não recebi de ninguém, não é algo meu, eu recebi diretamente do Senhor. Então a ceia é tão importante que Jesus deu para Paulo as orientações para que ele passasse para a igreja de Corinto. A ceia é tão importante que o Espírito Santo de Deus deixou registrado na palavra para que a gente entenda a importância. As orientações da ceia do Senhor são dadas por Jesus. Então vemos a importância. Paulo fala, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então a ceia é importante porque tem a sua tratativa, as suas recomendações, as suas orientações vindo diretamente de Jesus, lá do céu. Segundo lugar, a essência da ceia, como que é isso? Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. O que aconteceu na noite que Jesus foi traído? Jesus estava comemorando com seus discípulos uma festa dos judeus chamada Páscoa. Ele chama os discípulos, comemora a Páscoa com eles e depois ele inaugura algo novo que é a ceia. A gente vê isso nos evangelhos, vai falar assim, olha, isso é a ceia
da nova aliança. Isso é o sangue da nova aliança. A igreja, a ceia do Senhor, é uma substituição da Páscoa dos judeus. Os judeus comemoravam a Páscoa. E a gente até comemora a Páscoa, né? Mas a ceia veio suplementar, transcender a Páscoa. Jesus está dizendo, olha, é o cálice da nova aliança. Por quê, gente? Lá na Páscoa, que foi instituída lá em Êxodo 12, pela primeira vez, depois das pragas do Egito, o Senhor Deus orientou o povo de Israel a celebrar a Páscoa todo ano. E a palavra Páscoa significa passar por cima. Lembra? Naquela noite, o anjo da morte ia passar no Egito. E se ele chegasse numa casa e não tivesse a marca de sangue lá nos batentes, ele ia entrar naquela casa e dizimar os primogênitos. Então, o povo de Israel foi orientado a celebrar a Páscoa naquela noite e depois fazer isso todos os anos. Eles imolavam o cordeiro, né? Depois comiam juntos com as famílias e o sangue era passado nos umbrais. Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, depois ele fala, agora esse cálice é da nova aliança. Não é mais relembrando simplesmente da libertação do cativeiro, da libertação da escravidão do Egito, mas lembrando da libertação que o Senhor Deus promoveu para nós através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não é mais o sangue dos animais, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E Paulo fala, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graça e partiu e disse, pão, né? Esse é meu corpo que é partido por vós. Depois ele, da mesma forma, ele pega o cálice e diz, ó, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então a ceia, a essência da ceia é que ela é um memorial. Nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus. Ele mesmo disse lá para os discípulos, façam isso todas as vezes em memória de mim. Quando nós estamos celebrando a ceia, lembrando que a essência é relembrando o sacrifício de Jesus. Estamos nos voltando ao passado, relembrando do que ele fez por mim, por você, por nós. Através do sacrifício dele, o sacrifício voluntário, sacrifício perfeito, sacrifício meritório, o sacrifício expiatório. Hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, que fomos salvos e os nossos pecados foram todos perdoados. Estamos então nos reportando ao passado. A ceia é uma volta ao passado, relembrando da nossa redenção. Mas a ceia também tem o seu momento presente, que é o momento de comunhão, uma comunhão particular. Jesus celebrou pela primeira vez a ceia só com seus discípulos. E agora na igreja de Corinto, os crentes da igreja de Corinto estavam comemorando juntamente os crentes. E hoje nós estamos aqui como igreja Batista Ebenezer, comemorando. Isso é um momento de comunhão, de estarmos juntos, festejando, comemorando, relembrando o sacrifício de Jesus, participando desses dois elementos simbólicos que nos leva para o passado, relembrar da nossa redenção, nos leva para o presente, nos lembrar e nos orientar que precisamos estar em comunhão. Mas ao mesmo tempo a ceia também nos leva para o futuro, porque Jesus disse, olha, façam isso todas as vezes em memória de mim, e façam isso até que eu volte. A ceia também nos remete ao futuro, lembrando que esse Jesus que morreu lá no passado, também ressuscitou, subiu ao céu, está lá, mas voltará para levar justamente esse povo de Deus que está em comunhão, que é discípulo de Jesus, vai levar para o céu. E lá nós vamos celebrar o que a Bíblia diz, as bodas do Cordeiro, com Jesus, né? Ali presente em carne e osso, não mais agora presente simbolicamente, mas presente em carne e osso. Então, a essência da ceia, gente, é memorial, relembrando do sacrifício de Jesus lá no passado. É o memorial nos levando
refletir no presente da nossa comunhão, a necessidade da nossa comunhão. É um memorial também nos remetendo ao futuro, lembrando da volta de Jesus, do nosso arrebatamento, da nossa glorificação. Então, ceia nos lembra de redenção, nos lembra de comunhão e nos lembra de glorificação. Então, a ceia é importante porque tem as suas orientações vindas ao céu. É importante porque é um memorial. E Paulo também mostra o nosso exame para cear. É importante. Paulo está dizendo para a igreja: vocês não estão levando a sério isso, vocês não estão discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E ele fala: por isso que no meio de vocês há muitos fracos e doentes, e muitos já morreram, porque não estão levando a sério esse compromisso com o Senhor. Eu não quero com isso assustar vocês, mas a minha intenção aqui é lembrar a importância disso que a gente faz todo o primeiro domingo do mês. E que muitas pessoas, sem motivo bem óbvio, bem forte, acabam não vindo. A gente precisa disso. Jesus fez algo importante por você, por mim. Foi a vida dele que foi entregue. E nós estamos lembrando que ele entregou a vida por nós, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E para que no dia que a trombeta tocar, isso está próximo, nós sejamos arrebatados por Deus. E ouvir o nosso nome ser chamado, como a gente canta lá no 108, né? Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Lembra? Quando Cristo, sua trombeta lá no céu, mandar tocar. Quando o dia glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Nós estaremos lá, porque Jesus já realizou o que era necessário. A ceia nos remete isso. E Paulo, então, dá essa orientação: olha, leve a sério. Mas ele deixa bem claro que não compete a mim ser juiz de ninguém, não compete a você ser juiz de ninguém. A nossa obrigação, nossa responsabilidade, o nosso ofício, como diz a palavra, é orientar como Paulo orientou. Mas Paulo fala: examine-se, pois o homem é a si mesmo, que assim coma desse pão e beba desse cálice. Então eu quero que vocês aprendam a valorizar a ceia do Senhor. Eu lembro que quando me converti, tinha uma semana de oração no dia da ceia. Que é todo dia de oração, segunda, sábado e a ceia do domingo, né? E a gente não precisa fazer isso aqui todo da ceia, a gente fazer aqui um momento de oração, mas lembrar que nos nossos lares a gente tem que viver em constante oração e lembrar: eu vou ceiar, eu vou estar em comunhão com o corpo de Cristo, eu vou lembrar do sacrifício de Cristo, eu vou anunciar a volta de Cristo, eu vou relembrar da minha redenção, eu vou comemorar a minha comunhão e vou, de uma forma esperançosa, aguardar a minha glorificação no arrebatamento da igreja. É isso que eu queria passar para vocês, gente, né? Me lembrando a importância e o valor real da ceia do Senhor. Uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse momento da ceia, por essa palavra de orientação que a tua palavra nos traz. Nos ajuda como teus servos a levar a sério esse compromisso, a valorizar a ceia do Senhor e participar com o corpo livre, com a mente sadia, com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações e às nossas mentes. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.